Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34, quem achou diz amém. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia está adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Permita-me a ênfase neste texto, porque não tem o que comer. Verso 37 é a ênfase do texto. Ele, porém, respondendo-lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos de comer. Versículo 38, e ele disse: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? O texto sugere uma pausa e a resposta subsequente é: ide e vê. Ide e vê. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Vamos lá, 5 pães e 2. Quantos pães? Quantos peixes? Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando deles os 5 pães e os 2 peixes, e eu gosto disso e vou repetir. E tomando deles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os peixes por todos. E o versículo 42 termina feliz, dizendo que todos comeram e ficaram fartos. Repita comigo: desculpas. Repita comigo: desculpas. Está fraco, tem muita gente. Diga: desculpas para fazer o que devo fazer. Queridos, eu estou cônscio de que o texto lido esta noite trata-se de um dos milagres operados no deserto por Jesus. Porém, eu peço sua atenção. Eu acho que o relógio corre contra mim essa noite, mas eu não quero cansá-los, porque eu sei que o Espírito de Deus já ministrou muito aos corações nesta noite, mas eu tenho uma plena convicção de que ainda há algo de Deus para nós nesta abertura de conferência missionária. Queridos, a essência interpretativa deste milagre está posta sobre a discussão de 2 grandes visões, de 2 visões que se conflitam, que se encontram, que se chocam no contexto deste milagre. O milagre da multiplicação de pães e peixes está constituído ou composto ou com base em 2 visões. Em primeiro lugar, nós temos a visão que eu posso chamá-la de visão cristocêntrica. Em segundo lugar, nós temos a visão que eu posso chamá-la de visão apostólica, visão dos discípulos. A visão de Cristo, visão de cima; visão dos discípulos, visão de baixo.
Visão de Cristo, visão de reino. Visão dos discípulos, visão do sistema. Visão de Cristo, visão de provimento. Visão dos discípulos, visão de desculpas. Visão de Cristo, visão de ir. Visão dos discípulos, visão de transferência de responsabilidades. Visão de cima, visão de Cristo. E por ser visão de Cristo, é visão de ação, visão de sentimento e visão de resolução de conflitos. Por outro lado, uma outra visão completamente oposta a esta primeira, e me permita expor texto a texto em 20 minutos para que nós aprendamos algumas verdades missiológicas nesta noite. Em primeiro lugar, sempre que prego sobre estas verdades, me vem em mente uma das frases mais célebres de um dos grandes pregadores do século XX, talvez o maior, mais enfático, mais duro pregador, por nome de Leonard de Ravenhill. Quem gosta de lê-lo sabe, ou ele disse ou reproduziu por várias vezes esta frase, dizendo que ter visão sem missões ou sem missão faz de nós visionários. Por outro lado, ter missão sem visão faz-nos trabalhar demais, mas ter visão e ter missão torna-nos missionários em Cristo Jesus. A primeira visão expressa no texto é a visão de Cristo. O verso de número 34, Cristo estava apresentando aos discípulos uma espécie de modelo. E aliás, eu costumo dizer que todos os milagres operados por Jesus, há divergências quanto à quantidade de milagres, se 34, 35, não sei. O fato é que todos os milagres operados por ele ou por ele foram milagres pedagógicos. Então ele quis ensinar, quis fazer exemplos de histórias de vida, e ele ensina algo extraordinariamente inesquecível aqui. Cristo estava apresentando um modelo para uma igreja missionária. Na verdade, a visão que estava imperando sobre uma outra visão humana era a visão de Cristo, e a visão de Cristo sempre estará atrelada ao reino e nunca ao sistema. Sempre haverá choques entre reino e sistema. A visão de Cristo era uma visão com base em princípios, e eu quero que você repita, visto que estamos em uma conferência missionária, e para que você não me esqueça, diga comigo: a visão de Cristo está posta em princípios. A visão dos discípulos está posta em desculpas. Sempre a visão de Cristo será com base em princípios, porque tudo que tem base em princípios tem base em caráter. Portanto, Cristo estava com base em caráter. A visão de Cristo estava com base em 3 princípios. O primeiro princípio está no próprio verso 34. A Bíblia diz, olhe para o texto, que Cristo viu uma grande multidão. 2 informações importantes. Primeiro, teve foco em uma grande necessidade. Teve olhos para ver o que a maioria não viu, porque os olhos da maioria estavam obscurecidos pelo descanso do retiro proposto pelo próprio Cristo. No verso de número 31, Jesus estava descansando, mas no 34 ele disse: desce todo mundo do barco, porque agora juntou gente que precisa ouvir falar de reino. E quando tem alguém precisando de reino, tudo pode parar, menos a necessidade de se anunciar a Cristo como Salvador. Eu acho extraordinária a diferença entre o verso 31 e o verso 34. No 31 era descanso, no 34 era trabalho. Isto me diz que tudo pode ter pausa na vida, tudo pode pausar na igreja, tudo pode ter vírgulas na igreja. O sistema de mídia pode pausar, reforma pode parar, tudo pode esperar. Troca de banco pode esperar, pintura pode esperar,
Carro pode esperar, construção pode esperar, mas a urgência missionária não pode esperar, a necessidade de se pregar não pode esperar, a urgência de se propagar a Cristo não pode. Eu imagino e penso, e o sonoplasta me ajuda, que Cristo olhou para os discípulos e disse: acabou o descanso de vocês. Alguém perguntou: por quê? Porque está cheio de gente precisando ouvir falar de mim, e quando tem alguém precisando eu estou lá, porque a minha visão está voltada para quem tem necessidade. Eu não visualizo privilégios, eu visualizo necessidades. Eu não privilegio crentes bestas, eu não priorizo privilégios de crentes, privilégios de sistemas, privilégios, e aí pastor Miranda me dê autorização para falar isso, privilégios convencionais. Eu priorizo necessidade de alma, necessidade de gente. Eu não chamei construtores de igreja, montadores de tijolos, eu chamei cuidadores de almas, reconstrutores de alma. Cadê o teclado para amenizar o que eu vou dizer aqui? O grande problema é que há uma inversão de valores no mundo em que vivemos. Os sistemas estão se invertendo, as coisas estão se invertendo. Eu conheço pastores que dizem: Deus me chamou só para construir, só para botar tijolo, e é bom botar tijolo em cima de tijolo, botar o melhor cimento, botar a melhor parede, mas ministério não se resume a isso. Ministério é reconstruir corações quebrados pela depressão, quebrados pelo pecado. E quer mais uma coisa? Quem crê que eu estou pelo Espírito essa noite, levante a mão e receba o que eu vou lhe dizer. Deus vai levantar uma igreja reconstrutora de corações, uma igreja missionária que construa templos porque precisa, mas que priorize vidas, porque vidas morrem em templos suntuosos. E olha que eu tenho que me controlar, porque eu estou doente. Os valores estão se invertendo e eu tenho que correr porque o relógio não me espera. Mas antes de entrar no que eu chamo, olha para mim por favor, eu prometo que eu não vou te cansar, minha voz feia não vai enfadar teu coração, mas escuta só, antes de entrar no que eu chamo de tríade do pensamento missiológico de Cristo, me permita fazer algumas considerações iniciais nessa noite. É conferência, tem missionários aqui, tem pastores, tem professor de grego, e eu tenho que ter cuidado aqui nessa noite para não falar nada errado aqui. Mas a igreja precisa permitir-se ser cheia do Espírito. Tudo pode mudar, menos a dependência do Espírito. Há igrejas por aí que não dependem do Espírito, dependem disso aqui, mas isso acaba porque a crise chega. Há igrejas que dependem de política, mas a política envergonhou o Brasil, não dá certo. E eu vim nesta noite, na abertura desta conferência, talvez como o menor pregador dos que estão escalados, para dizer que a dependência da igreja não é somente financeira, não é somente política, mas é sobretudo de Espírito de Deus, é sobretudo da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que faz o impossível tornar-se possível. Uma igreja que ora é uma igreja que envia mesmo sem ter recursos. Uma igreja que ora é uma igreja que abre templos aonde ninguém acredita. Pega na mão direita de quem está do lado, pega na mão esquerda de quem está do lado e diga para ele: o combustível missionário se chama oração. Diga para ele, diga, o combustível da obra é oração. O problema, sabe qual é, obreiros? É que gastar tempo fazendo reunião é mais fácil. O problema é que chamar para conciliar é mais fácil. O problema é que juntar panela é mais fácil. O problema é que permutar é mais fácil do que orar. Mas o Espírito está gritando aqui, e eu vou gritar aqui e dizer: ora que as coisas se resolvem, ora que as portas se abrem. Cuidado
pastor Miranda, o senhor meu pastor aqui, pastor Wendel, pastores. Eu falo chorando, porque quando prego sobre missões eu choro. Cuidado para não superficializarmos o que deve ser profundo. Cuidado para não tratarmos o natural ou o sobrenatural como algo normal. Não deu certo, muda. A oração continua sendo prioridade. O problema é que orar dá trabalho. E a nossa geração de crentes é uma geração de crente preguiçoso para orar. Ralar joelho dá trabalho. Calejar a língua é fácil. Ralar joelho é difícil. Vai pro Facebook aí, não vai? Então põe aí. Põe no Facebook e bota quem disse ralar a língua, ou melhor, inchar a língua, reclamando, murmurando, criticando, sendo opositor, sendo crítico é fácil. Eu quero ver ser macho para ralar joelho no chão, para ver obra crescer. Agora deixe-me considerar mais uma coisa, somente eu continuo. Eu tenho 10 minutos, olhe para mim, por favor. Cuidado para não superficializarmos as coisas espirituais. Muito cuidado, nem tudo na igreja é missões. Vou tirar até o telefone aqui para não quebrar. Segura aqui, porque eu estou sentindo um choque aqui agora. Nem tudo que se faz é missões. Pluralizou-se o que deve ser singular. Missões é essência. Trabalhos, convenções, reuniões, ensaios, congressos, festas, chás, agregações que não acrescentam em nada na verdadeira essência que deve ser missionária. Não perca tempo arrumando briga por causa de farda. Missões é essência. Essência. Sabe qual é o problema? E gente, eu não posso pregar desse jeito se você souber como é que eu estou aqui. Sabe qual é o problema? É porque a gente prefere brigar para escolher uma camisa amarela e o outro diz assim: vermelho é melhor. Não. Essas bandeiras não eram para estar aqui, não. Sabe qual é o problema? Diga comigo. Aliás, eu já estou quase terminando. Já tem crente até levantando. Segura aí. Olha aqui para mim. Diz para o vizinho: cuidado. Gente, vocês não jantaram, eu também não. Diz: cuidado para não confundir essência com forma. Agora diz para ele: para de criticar a forma e foca na essência. Eu tenho uma forma, ele tem outra, ele tem outra, ele tem outra, mas a essência é Cristo, a essência é missões, a essência é a mesma. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Deus está neste altar, Deus está nesta nave. Levante as duas mãos para o alto e libere 30 segundos de glória a Deus, porque eu tenho muita coisa para te dizer, mas eu quero resumir te dizendo: não perca Cristo, não abre mão da essência, não critica a forma. Deus vai usar de todos os jeitos, de todas as formas, mas a essência é a mesma. Mais uma consideração, e talvez o Vicente, olha aqui para mim. A pluralização dos dons e talentos da igreja mascaram o que deve ser só essência missionária. Deu para entender? Pode tirar. A pluralização dos dons que Deus deu, porque foi Deus quem deu. Quem canta é Deus quem dá dom para cantar. Ele canta, mas se eu cantar, você vai chorar. Se ele pregar, talvez você não aguente muito tempo, porque quem dá é Deus. Hoje nós temos uma organização chamada Assembleia de Deus. Igreja invisível
Não, porque a igreja invisível não tem placa, mas ela é igreja. E foi Deus quem a edificou, foi Deus quem a fundou, e ela precisa de zelo, precisa ser zelosa e precisa ser zelada na sua doutrina, no seu bojo doutrinário. Mas ela é organização, e por ser organização é compartimentalizada em departamentos, em funções. E Deus foi dando líderes para liderar jovens. O líder de jovens está aqui. Deus foi dando líderes, está aqui. Deus foi dando líderes para liderar missões, para liderar departamento infantil, para liderar música, para liderar departamentos diversos da igreja. O problema é que este departamentalismo tem uma única essência bíblica, é a essência missionária. Cuidado para o pluralismo de atividades e práticas da igreja não mascarar a essência que deve ser única e missionária. Canta para missões, prega para ganhar almas, ensina para edificar, mas faz para o reino, pelo amor de Deus. Jesus estava estabelecendo uma tríade. Meu Deus, 9:25, diga comigo, tríade. Gente, vocês estão fracos, hein? Diga tríade missionária. Diga visão, sentimento e ação. O texto do verso 34, Jesus disse: e ele descendo do barco, dá um toque no vizinho aí assim, ó, aqui é meu amigo, eu faço, dá um toque nele assim, ó, e diz para ele: tem barcos que você precisa descer para priorizar aquilo que Deus prioriza. O problema é que tem barco que é tão atrativo que a gente não quer descer dele, irmão. Jesus olhou para a multidão, Pedro com um pedaço de picanha na mão, talvez um copo de Coca-Cola enorme. Retiro, descansa, hein? Ó, João já no espeto, Jesus disse: larga tudo. Alguém disse: por quê? Porque tem almas lá embaixo precisando de socorro. E eu trago uma palavra de Deus para esta igreja: parem tudo menos um investimento missionário. Senhores obreiros, não deixe que o departamentalismo atrapalhe missões na sua congregação. Não deixe que essa história do meu departamento, porque eu não sou dono de nada, Cristo é dono de tudo. Cristo manda na igreja, Ele é o dono da igreja, é Ele quem dá pastor à igreja, é Ele quem dá líder à igreja, é Ele quem dá dom para a igreja, é Ele quem edifica a igreja, é Ele quem separa a igreja de Antioquia, que dependia do Espírito. Atos capítulo 12, a igreja orava, a igreja jejuava, e de repente o Espírito de Deus, eu vou repetir, porque você vai ter que dar glória a Deus, nem que eu puxe a sua orelha. A igreja orava e a igreja jejuava, e de repente o Espírito não foi por cara, não foi porque é de família, não foi porque é amigo, não foi porque tem lastro, não foi porque tem amizade. Foi o Espírito que disse: eu quero Barnabé e eu quero Saulo. Jesus olhou e disse: eu vi o que a maioria não viu. E me deixe ser profeta essa noite para devolver o microfone. Levante a mão direita lá em cima, por favor. Te prepara. Vou pregar igual o pastor Satírio hoje. Veja que ousadia minha. Te prepara. Porque nesta conferência você vai ver o que a maioria não vai conseguir enxergar. Agora se prepare. Porque quem vê o que a maioria não vê, normalmente apanha mais do que todo mundo. Mas deixa bater. É porque eu não posso bater aqui, senão quebra, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu bati em mim, deixa bater. Bate, mas não abre mão da visão. Apanha, apanha.
sonha, mas não abre mão do que Deus te deu. Não abre mão da oferta missionária. Deixa criticar, Wendel, deixa falar, pastor Miranda, mas gasta demais. Missões não é gasto, missões é investimento. Gasto é congresso, é outra coisa. Gasto eu não vou nem dizer o que é gasto, senão eu não volto aqui. Gasto é qualquer coisa, mas missões é investimento. Bota a mão no bolso, investimento. Quando ele viu, ele começou a sentir. Olhe para cá, diga: visão nos dá alvo, nos dá propósito. Segundo lugar, sentimento faz com que sejamos sensíveis à voz do Espírito. A igreja precisa voltar a ouvir o Espírito Santo. Que saudade. Eu olhei para ele e disse assim: gostei, tem um cabelo legal, fala bonito, vou analisar a retórica, tá aprovado, vou enviar. Paulo nunca seria enviado, provavelmente por 90% das agências missionárias atuais. No entanto, foi o maior missionário que já passou por aqui depois de Jesus. Por isso eu tenho uma palavra para vocês: não se preocupa com a forma, prioriza a essência. Talvez eu não termine o sermão por causa da hora, mas não esquece isso. Se preocupa com a essência e deixa a forma com Deus. Critiquem a sua forma, mas preserve a sua essência. Não se venda. Temos que voltar a depender do Espírito. Em terceiro lugar, tem que agir. Se não agir, não adianta. Como foi o culto missionário? Foi lindo a entrada de bandeiras, eu gostei demais. O hino, eu quisera ir ao campo, foi muito bonito. E depois, vamos para a pizza, vamos aumentar a taxa de colesterol, vamos para a Coca-Cola. E quanto é a pizza? R$350. Você deu alguma coisa na oferta missionária? Dei não, porque senão ia faltar. Então tem visão? Tem sentimento? Tem não. Ação? Muito menos. E Jesus apresentou o modelo. Veja o que a maioria não vê e sinta o que o mundo não vai sentir. Tenha compaixão de quem perece, tenha compaixão de quem precisa. Pastor, só isso? Não, faça alguma coisa, porque sentir não basta, precisa agir. Enquanto ele pregava, eu estou terminando, no verso de número 34, Jesus prega. Verso de número 35 e 36, 12. Posso falar? Quantos eu disse? 12. Diga 12. Conversavam entre si, distantes dele. E sabe qual era a conversa? O sermão está demorando. Está falando demais. Só fala nisso. André, talvez André, vai lá que tu é corajoso. Diz para ele parar de pregar para esse povo, porque quem está com fome já é a gente. Olha a cara do povo. Eu disse que visão de reino é com base em princípios, e são 3: visão, sentimento, ação. Visão discipular é com base em desculpas, e são 4. Olharam para o ambiente e disseram: manda ele parar, manda a obra parar, porque o ambiente é deserto. Segundo lugar, manda ele parar, porque já está tarde, falta de tempo. Terceiro lugar, manda ele parar, porque eles não têm o que comer. Quarto lugar, manda eles pararem, porque a gente acha que é melhor. Posso continuar? Quem vai ouvir diz amém. Lá vai André. O senhor, mestre, me dê licença, minutinho. Desculpe interromper. Desculpa, eu sei que o senhor está pregando. Eu sei que tem missões, tem reino, tem obra. Eu sei que tem gente sendo alimentada. 15 mil, mestre, mais ou menos.
12, 15 mil. Muita gente ouvindo, não tinha teto, cucuruta no sol, não tinha cadeira, uma pedinha para sentar, não tinha conforto, mas tinha palavra. 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 Ó, mestre, para. Eu penso, aqui, mestre, não é Bíblia, aqui sou eu assumo o que eu vou dizer. Jesus pregando, alguém diz assim: ô mestre, dá uma paradinha. Porque ambiente, falta de tempo, circunstância, tudo com fome, e está todo mundo liso. O PT acabou com tudo, crise. Quem não gostou me perdoe, mas é crise. Manda o povo embora. Diga assim, verso 36. Diga assim, verso 36. A opinião era: manda embora. Diga verso 37. A ordem era: dai-lhes voz de comer. Levante a mão direita para cima, por favor. Levante. Que você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. A opinião que prevalece em missões não é a minha nem a sua. A opinião diante da ordem não prevalece. Opinião cai, ordem fica de pé. Vou repetir: opinião passa, ordem permanece. Disseram assim: mestre, manda-os embora. Eu penso que Jesus deu uma olhadinha de lado e cantou aquele hino que o pastor Miranda, não sei se gosta, mas vocês estão olhando para todo canto, menos para o lugar certo. Vocês estão olhando para todo canto, menos para o lugar certo. O lugar está deserto, está tarde, está todo mundo com fome. Eles não têm o que comer. Vocês estão com a razão. Vou repetir: vocês estão com a razão circunstancial e lógica, mas eu estou com o poder de realização de milagres. Eu vou repetir, porque esse glória pode melhorar. Vocês estão com a razão circunstancial e lógica. Com base na lógica, a terra está seca? Tá tarde? Tá com cara de fome? Tá tão liso? Tão. Mas eu estou presente. Eu sou a fonte maior de recurso da obra. Levante a mão direita e eu vou terminar para cima. Levante a mão direita, levante. E diga comigo: pode faltar tudo, mas Cristo está. Cristo está. Então não vai faltar. Não vai faltar. Pastor, deixa eu contar só um testemunho, eu vou devolver agora. Eu estou passando uma fase difícil de saúde. Eu falo porque está transmitido para o Brasil. Era para eu pegar no Amapá amanhã e não vou. E vai me complicar esse negócio aí, mas tudo bem. Olha aqui para mim. E eu caminhando, porque o médico disse: caminha, senão tu morre. Então é melhor caminhar do que morrer, né? E eu caminhando, e tinha um animal semi-morto perto de onde eu caminhava. E eu percebi que no céu, aves de rapina, urubu, começaram a se juntar, fazendo círculos em cima do animal, que ainda não estava morto, mas estava semi-morto. E eu percebia que quanto mais o tempo passava e eu caminhava, o cheiro já estava cheirando mal, o fedor já estava exalando, e os animais em cima, e a nuvem cresceu, que enegreceu o ambiente. E quando eu olhei para cima, Deus falou ao meu coração e disse assim: do jeito que está este animal, há muitas igrejas que eram missionárias e deixaram de ser, porque estão investindo em coisas que não são prioridades para o meu reino na
terra. Enquanto isso, a nuvem de urubus, de aves de rapina estão sobrevoando, esperando o momento de dizer: morreu, acabou, retornou e não vai voltar mais para o campo. Veio para cá e não volta mais. Mas eu termino fechando a Bíblia e sendo profeta para esta igreja, dizendo que ave de rapina respeita o vento do Espírito que sopra sobre a igreja de Mossoró. A obra não vai parar, a obra não vai morrer. Sabe por quê? Porque o Espírito soprará recursos, soprará fogo, soprará visão, soprará vitória. Quem crê, levante a mão e dê 30 segundos de glória ao nome de Jesus. Posso colocar de pé? Se coloca de pé comigo essa noite. E diz para o vizinho: a ave de rapina vai embora, porque a obra não vai parar. O Espírito Santo está assim hoje, ó. Como é que sopra para ficar bonito que eu não sei? Alguém já apostando que vai acabar, que vai reduzir. Eu não sei se tem pretensões de redução de investimento missionário, mas Deus está falando ao meu coração dizendo: não reduz, não corta, porque o vento vai soprar. E não é o animal quem vai morrer, mas é a ave de rapina quem vai ser afastada pelo vento do Espírito que sopra, que sopra. Levante a mão direita e por 30 segundos receba um pouco do que eu estou recebendo nessa noite e comece a adorar junto com a banda, porque não vai haver morte de missões, não vai haver retorno definitivo. O vento do Espírito soprará e os pães serão multiplicados outra vez. A obra não vai parar. Você crê nisso? Pega na mão de quem está perto de você. Eu não vou lhe chamar na frente, que minha hora passou. Mas pega na mão de quem está na frente. Você vai fazer mais uma oração. Você vai orar. Você vai orar. E eu vou ficar perto até do professor de grego aqui, porque se eu errar, ele vai me corrigir. Jesus disse assim: o problema é pão. Porque, pastor Miranda, eles não têm o que comer, está no texto. Eles não têm o quê? Isso me faz chorar. Porque a gente tem internet. Cadê? A gente tem câmera. A gente tem isso aqui, irmão. Pregar com isso aqui, irmão. Que chique. Eu estou pensando até em doar para um missionário aí. Quem está orando, quem sabe, de repente. A gente tem tudo. Mas essa igreja, no verso 36 disse: eles não tinham pão para comer. Tinha isso aqui. Olha para cá, com todo respeito, eu não falo de joelho, senão não me levanto se eu me ajoelhar. Eles tinham isso aqui, mas não tinham pão. Eles tinham canudo, mas não tinham pão. Eles tinham tecnologia, mas não tinham pão. Eles tinham tudo, mas não tinham pão. Igrejas grandiosas que não servem pão, servem baurus espirituais, fast food, comida requentada, comida para matar e não para dar vida. E Deus me manda dar uma palavra para a diretoria da IEADAM. Continue no arroz, no feijão e no mocotó, porque é isso que sustenta o povo. Pastor, a gente quer uma pizza, uma vez no ano faz um congresso e manda. O que mantém a obra é arroz, feijão e mocotó. Igrejas grandes, mas faltando pão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que aqui o pão será multiplicado. Tem crise, mas o pão será multiplicado. Tem crise, mas o pão será multiplicado. Jesus olhou para o menino. Eu não tenho pão
mão para falar o que eu queria. Você está ouvindo lá atrás? Ó, Jesus falou para o menino buchudo, pé no chão, mas com cesto. E João diz assim, ele tinha 5 pães. E ele não diz 2 peixes, ele diz 2 peixinhos. Simplicidade. Seja simples, mas seja necessário. Eu vou repetir. Vai para o Facebook essa aí, hein? Seja simples, mas seja necessário. Em algum momento a obra vai precisar do talento que Deus te deu. Fica no teu lugar, fica na simplicidade. Fica no teu lugar, fica na simplicidade. Em algum momento Deus vai te chamar. André vai te arrastar, porque André vai faltar pão. Pedro vai ficar com vergonha, não vai ter desculpa para dar, e vai dizer, então vem para cá. Chegou a hora do menino vir para cá. Chegou a hora de quem tem pão aparecer. Chegou a hora de quem tem peixe ser enviado. Quem tem peixe dentro do cesto e está lá atrás me ouvindo, fique tranquilo, alguém está indo ao teu encontro. A tua hora vai chegar. Tomou os 5, porque alguém disse assim, eu vou aparecer às custas do menino. Jesus disse, não senhor, me dê para cá, me dê o pão. E alguém disse, pode deixar mestre, porque eu vou servir pão. Jesus disse, não, porque se for a sua mão que entrar no cesto, você não vai ter poder. Você só vai ter poder para tirar o primeiro pedaço, o segundo pedaço e o terceiro pedaço. Só tem um problema, não tem 5 pessoas aqui. Tem quantas? Tem quantas? Quase 7.000. Quase 7.000. Sua mão só chega a 5 pedaços. Então me dê licença, a minha, se entrar na jogada, eu vou usar uma linguagem bem jovem aqui, se entrar na jogada, me dá o pão, porque tudo que entra na minha mão, eu levanto. Se ficar na tua, fica embaixo. Se for para minha, sobe. Se ficar na tua, não prospera. Se for para minha, vai crescer, vai prosperar. Coloca a família na mão de Deus. Coloca o projeto missionário na mão de Deus. Coloca e deixa Deus prosperar. Eu vou entrar agora. Partiu. Pá! Imperfeito no grego. Correto? Graças a Deus. Imperfeito indica um ato instantâneo. Foi rápido. Pá! Só que o ato instantâneo foi seguido do aoristo, um passado que continua. Começou aqui 1918. 1918. Mossoró é 28. 1928. Passou um menino com cesto. Jesus disse, me dá para cá. Pá! Pá! 2019. A mesma mão continua partindo e dando, partindo e dando, partindo e dando. Diga para o vizinho, se for na mão certa, a obra não vai parar. O que começou lá atrás vai continuar até o arrebatamento da igreja. E eu quero terminar. Eu vou terminar agora. Está aqui, pastor, conclusão aqui, ó. Deixa eu ver, conclusão. Vou terminar agora dizendo uma coisa para você. A obra que começou no Calvário. E se tu não der glória a Deus, irmão, tá ruim para tu com isso. Vou fazer melhor. Pega forte na mão de quem está do lado. Levanta lá em cima para ouvir o que eu tenho para te dizer. Aperte e diga para ele. É para dar glória pelo menos. Diga isso. Escuta o que eu vou te dizer. A obra que começou no Calvário com sangue vai ser completada pela igreja com lágrimas. Eu vou repetir. A obra que começou no Calvário com sangue vai ser completada pela igreja com lágrimas. Satanás não quer, mas a igreja chora. O diabo não quer, mas a igreja aprendeu a chorar. E enquanto
enquanto houver lágrima, tem milagre, tem pão sendo partido. Receba algo que desce do céu agora. Durante 30 segundos, feche os seus olhos e comece a abrir a sua boca e receba um pedaço deste pão aí. Receba a graça de Deus agora, porque o Espírito começa a renovar agora. É pão que foi partido há anos atrás e continuará até o